Você ouve Sem Medo de Ser Feliz. Promovendo a elevação do sentir. Sem medo de ser feliz. Apresentação do orador, médium e escritor José Carlos de Luca. Sem medo de ser feliz. Olá, queridos amigos, ouvintes, telespectadores, estamos iniciando mais um programa Sem Medo de Ser Feliz, 14 anos aqui no ar, pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Uma alegria muito grande poder desfrutar da sua companhia, da sua audiência, você que nos ouve pelo AM 1450, você que também nos acompanha pelo site da Rádio Boa Nova e também você que acompanha a transmissão pelo Facebook. Vá participando, divulgue, comente a sua opinião sobre o tema que está sendo apresentado. A sua participação é muito importante. Diga de onde você está nos assistindo. Queremos formar nesse instante uma grande família sem medo de ser feliz. Olá, Cristina. Todos bem-vindos, vocês que estão ao vivo aqui conosco, pela rádio, pela TV, Mundo Maior. Você que vai nos assistir na reprise, terças-feiras, 21 horas, e também aos sábados, 23 horas. Sejam todos bem-vindos. Importante lembrar que a reprise de hoje, terça-feira, é apenas na Rádio Boa Nova. E a de sábado é apenas pela TV Mundo Maior. Bem, gente, vamos então. Hoje gostaríamos de já inaugurando, vamos assim dizer, estreando o livro Na Luz da Vitória, que estaremos lançando no próximo sábado, lá no Grupo Esperança. Nós vamos comentar um capítulo aqui do livro, vamos tratar um pouco dos assuntos que foram aqui ventilados, claro, de uma forma mais superficial, mas vamos poder refletir alguma coisa sobre Na Luz da Vitória. Escolhemos um capítulo hoje, que é a Escultura Divina, e ele parte de uma reflexão do Espírito Emmanuel, que a Cristina fará a leitura para nós. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pense igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar
construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Bom, está aí uma das lições de Na Luz da Vitória, uma mensagem belíssima de Emmanuel através de Chico Xavier. Aliás, o livro, os 30 capítulos do livro, eles abordam mensagens de Chico Xavier, ou as próprias palavras do Chico, ou mensagens que ele recebeu dos espíritos superiores. Como esse aqui, essa mensagem que ele recebeu de Emmanuel, tão importante para a nossa reflexão, né? Na Luz da Vitória propõe que a gente consiga e tenha ferramentas, tenha forças para superar as crises inevitáveis que nos visitam. A nossa programação encarnatória é uma programação para dar certo. Quando nós viemos a esse mundo terreno, no planejamento que nós fizemos junto com os espíritos superiores, ou então os próprios espíritos superiores fizeram sozinho, porque muitas vezes a gente não está em condições de escolher muita coisa. Esse planejamento é um planejamento de vitória. É um planejamento para dar certo. Por isso aqui que nós insistimos aqui no título do livro, Na Luz da Vitória. E é na luz da vitória que nós reencarnamos. E deve ser na luz da vitória que a gente deve passar pela encarnação. Porque nessa encarnação, embora o planejamento seja de sucesso, de conquista, de evolução, de vitória, nesse planejamento nós vamos enfrentar obstáculos. É natural. Eu diria imprescindível. Eu costumo comparar com uma academia de ginástica. Quando a gente entra na academia, a gente quer emagrecer, a gente quer ter uma melhora no condicionamento físico. A gente quer uma série de benefícios para a nossa saúde física e mental. Mas quando a gente entra na academia, né, ninguém diz para nós, olha, agora você vai deitar naquela esteira ali, naquela rede, e você vai ficar lá meia hora descansando. Depois de lá, agora nós vamos fazer massagem em você. Agora, depois da massagem, você vai ficar fazendo uma sauna. Agora você vai ficar descansando. É isso que acontece na academia? Não. Se acontecer isto, eu não vou atingir aqueles objetivos de emagrecimento, de condicionamento físico. Eu vou ter que ter ali, né? Eu vou ter que me vincular a alguns aparelhos que vão exigir de mim esforço. Vai doer os músculos, vai doer as pernas, vai cansar. Na vida, também assim, a Terra, o planeta Terra, é uma academia espiritual de melhoria da nossa condição espiritual, da nossa condição evolutiva. Então, nessa experiência aqui na Terra, nós vamos passar, nós temos os nossos testes, né? Temos aqueles aparelhos. Aí são os problemas de relacionamento, às vezes os problemas de saúde, os problemas ligados à convivência familiar, os problemas ligados, né, ao exercício da nossa profissão, à nossa condição econômica. Tudo está planejado para que a gente possa passar por determinados problemas, aparelhos, testes, dificuldades para melhorar o nosso condicionamento. Então, isso nos ajuda a ter uma compreensão muito grande, né?
Então, Emmanuel aqui vai dizer assim: quando as crises te visitem ante os problemas humanos, então todo mundo está em crise. Você conhece alguém na Terra, Cristina, que não está com alguma crise? Não existe. Ou é a crise financeira, ou é a crise na saúde, ou é a crise no relacionamento, ou é a crise espiritual, a crise do vazio interior, dos problemas econômicos, dos problemas profissionais, Com os nossos entes queridos. a convivência familiar. Né? Então, estar aqui na Terra é passar por essas dificuldades, por essas crises, mas sempre lembrando que elas podem ser libertadoras. O propósito delas é libertador. Então, Emmanuel está dizendo, quando essas crises surgirem, e vão surgir, inevitavelmente, um pouco mais, um pouco menos, tem períodos, às vezes, de calmaria, depois tem períodos mais de mar agitado. Ele diz, é justo medites, é justo que a gente pense, que a gente reflita nos princípios de causa e efeito. A primeira coisa que ele manda a gente pensar. Quando a gente estiver em crise, vamos pensar nos princípios de causa e efeito. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que, no momento da dor, da dificuldade, nós estamos passando por uma crise e essa crise tem uma causa. A crise é o efeito de uma causa. É a consequência de uma causa. E na maioria das vezes, na grande parte, as causas estão em nós mesmos. Ou coisa difícil da gente engolir isto. Não é? Porque muitas vezes a gente está terceirizando a responsabilidade dos nossos problemas para os outros. Raramente a gente faz essa reflexão, que eu acho que ela é fantástica, se a gente conseguir fazer esse raciocínio e poder perceber que essas crises, de alguma forma, nós somos responsáveis por ela. Evidentemente que o propósito aqui não é gerar culpa em ninguém. Ah, você é culpado. Não. Vamos trocar pela palavra responsável. Eu não sou culpado. Eu sou responsável por isto. Isso que está me acontecendo agora, eu tenho alguma responsabilidade. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nós vamos verificar que as nossas aflições têm duas espécies de causas. As causas remotas e as causas presentes. As remotas são as causas das existências anteriores. Nós já tivemos outras vidas. Nós somos espíritos já muito antigos. Já tivemos outras passagens. E nessas passagens, a gente acertou em algumas coisas e errou em outras tantas. A gente provavelmente prejudicou alguém, machucou alguém, feriu alguém, matou alguém. Talvez isso até te assuste. Mas é uma realidade espiritual. Se a gente está reencarnado na Terra, que é um planeta ainda inferior, quer dizer que a nossa condição espiritual ainda não é de anjo. A nossa condição ainda é inferior. Há um predomínio em nós do mal sobre o bem. E por conta disto, a gente fez algumas coisas boas, mas a gente também se complicou em outras tantas. E tudo isso agora volta. Tanto o mal de outras existências como o mal de agora. O mal que a gente está fazendo hoje. Aliás, os espíritos até dizem que
a maioria das causas não vem de outras vidas. A maioria das causas vem desta mesma vida, da atual existência. Pouca coisa vem do passado. Vem alguma coisa, não há dúvida. Mas não é tudo. A gente acha que é tudo. Não. Na outra vida eu fiz isso, na outra vida. Olha, às vezes não é tanto na outra vida. Faça uma reflexão, vamos fazer, a gente vai ver que a maioria é desta atual existência. E por que Emmanuel está pedindo para a gente pensar sobre isto? Porque a partir do momento que, e só a partir do momento em que eu assumo a responsabilidade pela minha vida, que eu assumo a responsabilidade pelo meu destino, é que eu tenho condição de mudar alguma coisa. Porque enquanto eu ficar responsabilizando os outros, o país, é a família, é os pais que não me amaram, é o meu marido que não me dá atenção, é a minha mulher que não me apoia, é as pessoas que não me ajudam, é não sei o quê, é a crise, é a economia, é o país, é a política, é o tempo, é o obsessor, é o trabalho espiritual que fizeram contra mim. Enquanto a gente ficar nesse discurso, a gente não vai desenvolver o principal, um dos principais elementos da vitória, que é a autorresponsabilidade. E geralmente nós, que estamos aqui na Terra, temos uma certa imaturidade espiritual. Vale dizer, a gente é meio criancinha ainda do ponto de vista espiritual. E criancinha, ela não assume responsabilidade. Geralmente ela deixa para os outros. E isto é atraso espiritual. Isso não leva à vitória, isso leva ao fracasso. E o que leva à vitória é consciência. Consciência de que, puxa vida, tudo bem. E chegou hoje esse problema, eu de alguma forma desencadeei isso. Não é para eu ficar me culpando, me martirizando. Não, é apenas para quê? Para que eu tome consciência de que, se eu fiz aquilo, agora eu preciso desfazer. É uma informação que eu preciso, nós vamos ver depois, o que Emmanuel vai dizer, o que a gente vai fazer com essa questão, né, da causa e efeito. É para tomar consciência da responsabilidade do destino em nossas mãos. Só assim a gente se torna vitorioso. Porque enquanto a gente não assumir essa responsabilidade, a gente fica arrumando desculpa. E joga a responsabilidade na mão dos outros. E às vezes até na mão de Deus, tá? Deus, olha, melhora a minha vida, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, plantando as mesmas causas que hoje estão me fazendo sofrer. Não tem paz que dê jeito nisso, não tem trabalho espiritual que conserte isto. O grande trabalho espiritual, e isso nós ressaltamos muito aqui no livro Na Luz da Vitória, é o nosso trabalho interior. As forças divinas estão nos ajudando. Estão nos empurrando, soprando, inspirando, intuindo, apoiando. Mas o grande milagre, vamos colocar assim entre aspas, para a gente chegar à vitória, é transformação interior. E essa transformação começa quando a gente admite que o destino está em nossas mãos, que o que hoje está no nosso caminho foi a gente que plantou. Mas a gente vai ver depois o que é que a gente vai fazer com esse entulho que chegou do passado. Vamos fazer um intervalinho? Já já nós voltamos. Essa calça já me fez muito feliz. Esse vestido eu ganhei foi do Luiz. Aquela blusa de outros festivais. Porque não doa para quem precisa mais. Não servem
você também os seus bons momentos. Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz. Sempre que eu posso, eu ajudo. Se a roupa é boa, Levo pro Mercatudo. Olá, queridos amigos, um prazer estar com vocês. E aqui me encontro para fazer um convite muito especial. Eu estou lançando meu 20º livro, Na Luz da Vitória. É um livro que eu preparei com base nos ensinamentos da doutrina espírita, com reflexões e mensagens do médium Chico Xavier. Preparei para que nós possamos nos abastecer de forças, de compreensão, de luz, para encontrarmos a superação dos nossos desafios. Eu encontro você aqui no dia 15 de setembro, no Grupo Espírita Esperança, aguardando a sua presença para autógrafos a partir das 14 horas e a nossa palestra a partir das 18 horas. Eu espero por você na Luz da Vitória. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Estamos de volta aqui hoje comentando sobre o livro Na Luz da Vitória, nosso lançamento no próximo sábado lá no Grupo Esperança. Você está convidado a ter essa ferramenta que nós preparamos aqui com muito carinho, com muito amor, claro, dentro das nossas limitações, né? Mas com um esforço, uma vontade muito grande de poder ser um livro que vai nos ajudar a chegar à vitória na nossa encarnação, para que a gente possa cumprir o nosso projeto, a nossa missão de vida que a gente veio fazer aqui na Terra. Cristina, nossa agenda. Bom, hoje, terça-feira, anotem direitinho, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 11 de setembro, às 21 horas, Deluca estará realizando uma palestra no Centro Espírita Perseverança. Então, hoje, terça-feira, dia 11 de setembro, às 21 horas, no Perseverança. Amanhã, pessoal, dia 12 de setembro, que é quarta-feira, 21h30, Deluca, lá no nosso Grupo Espírita Esperança, Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, bairro da Zona Leste de São Paulo. Então, amanhã estejam lá conosco, a partir das 20h30. E no próximo sábado, né, como o Deluca está dando uma prévia aqui Na Luz da Vitória, né, não há caminhos na vida sem obstáculos. Saiba como vencê-los e alcançar a vitória. Então, estão todos convidados a estarem lá conosco no Grupo Espírita Esperança, no próximo sábado, a partir das 14 horas, nós, o Grupo Esperança, Deluca, estaremos todos aguardando por você. Será um grande evento de lançamento,
autógrafos, mais palestras. A partir das 14 horas, próximo sábado, 15 de setembro. Será uma tarde de muita alegria, pois estaremos todos juntos lá comemorando mais este lançamento, né, De Luca? Que ele está falando hoje, dando uma prévia para nós, com muito carinho. Então, aguardamos por você. Quer mais informações? Perdeu alguma que nós falamos aqui hoje? Ligue lá para Maria José no telefone DDD 11 994 120609 e ela vai te falar lá direitinho sobre a agenda do De Luca, informações sobre o lançamento no próximo sábado. Aguardamos por você. Bom, então prosseguindo aqui com a análise desse capítulo, na Luz da Vitória, Emmanuel falando das crises, quando elas nos visitam, a importância de a gente pensar na lei de causa e efeito. E aí ele prossegue, tanto quanto é natural que reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Então, veja que tudo tem uma lógica, tem um encadeamento desse processo, né? A crise vem como resultado da nossa semeadura, né? O mal que a gente plantou por pensamentos, palavras e ações, porque todo esse mal acabou criando uma densidade energética negativa que atraiu coisas negativas. Tudo que a gente faz gera energia. O que a gente pensa gera energia, o que a gente fala gera energia. O que a gente faz, então, gera também muita energia. E a qualidade dessa energia, ela é compatível com o teor do meu falar, do meu sentir, do meu agir, do meu pensar. Então, se eu tenho um padrão negativo, se esse padrão ele é predominante, ou seja, se a minha negatividade predomina sobre a minha positividade, a minha energia será predominantemente negativa e, como negativa, atrai outras energias negativas. Por isso que não adianta querer um trabalho espiritual que mude a energia negativa que está comigo se eu não mudo. Se eu sou o polo emissor constante daquelas energias. Daí porque Emmanuel fala, pensa na causa e efeito, mas pensa na necessidade de burilamento espiritual. O que é burilar? Aperfeiçoar. Por isso que o título do capítulo é Escultura Divina. Tirar aqueles excessos. Aliás, perguntaram para Michelangelo, e nós citamos isso aqui no livro, como ele era capaz de produzir esculturas tão lindas, tão bonitas. E ele respondeu, é simples, quando eu vejo um bloco de mármore, eu vejo ali já a escultura que eu quero talhar. E a mim só me cabe ir tirando os excessos daquele bloco. Então nós somos assim, nós somos espíritos bons, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse ser divino já está em nós, só que ele está encoberto por um bloco de negatividades. Egoísmo, orgulho, prepotência, arrogância, inveja, maledicência, criticismo, perfeccionismo, vitimismo, acomodação, preguiça. E os problemas, então, são os mecanismos pelos quais esses excessos vão sendo trabalhados para retirar.
Aí, de repente, você tem que enfrentar. Tem gente que fala assim, eu preciso matar um leão por dia. É uma forma que a vida está trabalhando o excesso, talvez, de comodismo do nosso espírito. A gente viveu, às vezes, muito acomodado, vivemos muitas vezes no ócio, na preguiça, desperdiçando oportunidades. Tivemos encarnações que a gente jogou tudo fora, desperdiçou, não soube valorizar. Agora, vem essa encarnação, precisa matar um leão por dia. Porque Deus está castigando? Não, Deus está trabalhando dentro da gente a necessidade de progresso. Ser um espírito que trabalha, que produz. Um espírito que se sustenta, se banca. Independente. Que está reconhecendo seus talentos, a sua força, a sua capacidade, que sempre foi negada, sempre foi desprezada. Então nós estamos nesse processo aqui do burilamento. Estamos sendo burilados aqui na Terra. Os problemas, as dificuldades, os obstáculos estão trabalhando os nossos excessos. Estão trabalhando as nossas imperfeições. Para que a gente, enfrentando a dor, o problema, e aqui está um ponto fundamental, enfrentando a dor e o problema, a gente cresça. E isto é vitória, vitória espiritual. O problema, e isso foi uma preocupação muito grande aqui no livro, porque é uma preocupação dos espíritos de luz, que no mais das vezes, diante das crises, dos problemas, a gente enfraquece. A gente vacila. A nossa fé é muito vacilante. A gente perde a fé em nós, perde a fé em Deus. E aí começa a se abater. Se abate espiritualmente. Se sente derrotado. Não consegue ver que o problema pode ser superado, mas se entrega ao problema e deixa-se derrotar. Quando não, se abate de tal forma que entrega a própria vida. Ao suicídio, por exemplo. Nós estamos aí no mês da campanha, né, do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. É um tema muito interessante. O enfraquecimento. Por isso que o livro traz essa importância de, nesses momentos, a gente se robustecer, se vitaminar com a fé, com a esperança, com outros, né, com os demais capítulos aqui do livro, que vão trabalhar exatamente essas vitaminas espirituais, para que diante da dor a gente compreenda, entenda, haja, se transforme, né, perante os problemas que estão aí, e não se entregue. Eu lembro de uma vez que eu passava por uma fase de dificuldades, estava abatido, prostrado espiritualmente, e eu tive um sonho com Chico Xavier. Eu não vou ter aqui a pretensão de dizer que foi um encontro espiritual com o Chico, mas eu estou contando o que é que eu sonhei. E quando eu encontrei com o Chico, ele já havia desencarnado. Ele estava sentadinho, e quando eu cheguei próximo a ele, assim, bem desanimado, ele me fez uma pergunta. Ele falou: meu filho, por que você vacila tanto? Vacilar.
É o que acontece muitas vezes conosco, a gente vacila. A nossa fé, ela é muito ainda primária, mas pode ser desenvolvida. E a compreensão espírita, isto que nós estamos vendo aqui nessa mensagem de Emmanuel, essa compreensão espírita nos dá a certeza de que aquele problema, aquela dor, aquela dificuldade não está na minha vida para me castigar, para me derrubar, para que eu saia daqui antes da hora. Está aqui, ao contrário, para me promover. Para me robustecer, para que eu possa ser um espírito mais forte. Não ser tão frágil, tão inseguro. É Deus que está me treinando. A vida, muitas vezes, a gente quer moleza. Quer as coisas tudo prontas, tudo fáceis, sem obstáculos, sem luta, sem esforço. Quantas pessoas eu encontro cheias de sonhos, mas que nunca foram atrás dos seus sonhos. Por quê? Ficaram, é muito difícil, não dá, eu não consigo, eu vou ter que estudar muito, vou ter que me esforçar muito. Ora, de que outro jeito tem progresso espiritual sem esforço? Não tem. Mas a vitória é extremamente compensadora quando você se esforça. E o que está acontecendo, do ponto de vista da nossa história espiritual, é que a gente encarna e desencarna, quase sempre na mesma. Saímos daqui sempre quase como espíritos derrotados. Por quê? Na hora da dificuldade, do problema, a gente se perde. A nossa fé, ela não nos sustenta. E a gente não tem essa compreensão espiritual, que aqui a doutrina espírita está nos dando. Olha, pensa, né? De que compreenda que esse problema, ele está na sua vida porque é uma consequência dos seus atos. E ele está na justa medida das tuas possibilidades de transformação. Ou seja, Deus não nos daria uma prova que fosse maior do que a nossa capacidade de suportá-la, de entendê-la, de compreendê-la e de transformá-la. Porque isso é um aspecto da justiça divina. Deus não nos daria uma pena, muito embora não seja, o problema não seja uma pena, não nos daria um fardo que a gente não possa carregar. Se ele desse, não seria Deus, seria um ser cruel. E Deus não é cruel. A característica fundamental de Deus é a sua bondade, a sua justiça. Deus é equânime. Por isso que Emmanuel fala, pense igualmente na lei de renovação. Então, ele faz o diagnóstico dos nossos problemas, mas ele dá os caminhos de vitória. Qual é o caminho de vitória? Renovação. O que eu estou precisando me renovar? O que é que está velho em mim? O que é que já não está dando certo? O que é que eu estou fazendo, insistindo em fazer coisas, em caminhar por estradas, enfim, uma série de atitudes, comportamentos, que eu sei que não está me levando a nada, só está me prejudicando e eu não me renovo. Porque se não há renovação, não há solução. Veja que coisa interessante. Se não tem renovação, não tem vitória. Porque diz Emmanuel que esta renovação é capaz de nos trazer prodígios de paz e vitória. Prodígios de paz e vitória, se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Agir construtivamente, aceitar, progredir, superar, lutar, vencer. E aí então nós vamos chegar. Nós vamos entrar na luz da vitória. Nós vamos entrar no caminho das soluções,
no caminho do progresso, não só material, mas sobretudo o caminho espiritual do progresso. Para que a gente já experimente desde já a sensação de que, sabe, é o dono da sua vida. A vida está muito mais nas minhas mãos do que na mão dos outros. Está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Porque Deus já nos deu tudo. Tudo que era preciso, Deus já nos deu. Agora, o importante é a nossa tomada, né, de posição para a gente possa entrar na luz da vitória. Teria muito mais coisa para falar aqui, mas o tempo já não dá, né? Cristina, tem mais algum comentário, alguma coisinha rápida? Sim, muitas pessoas, Sonida Giósia de Poços de Calda, Ângela Scarlatti, Ivani Rodrigues, Catiane Borges Corrale e uma mensagem aqui da Denise Lucha, lá do nosso Grupo Esperança, dizendo: gratidão, na luz da vitória, festa espiritual no pedacinho de céu e esperança, momento sublime. Então, te esperamos lá, sábado, a partir das 14 horas no grupo, palestra minha às 18 horas sobre o livro. Eu espero que você participe, não precisa fazer inscrição, não paga nada para entrar, não paga nada para sair. É uma festa espiritual para que a gente possa entrar na luz da vitória. Estaremos lá até o último abraço, não é, Deluca? Sim, sem dúvida. Então, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Termina aqui, Sem Medo de Ser Feliz.